Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luizito Soares evita o que seria uma derrota do Grêmio, que mantém o retrospecto ruim fora de casa. O Leão, mesmo com reservas, joga uma belíssima partida. Vamos falar sobre o jogo, as escolhas do Renato, a atuação do time. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, tivemos pontos positivos e negativos nesse empate, nesse um pontinho conquistado pelo Grêmio em Fortaleza, onde sempre é muito difícil jogar. Arena Castelão, o Fortaleza tá com uma possibilidade, inclusive, de chegar à decisão da Copa Sul-Americana e é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, faz um trabalho espetacular, o Juan Pablo Vojvoda, time longevo, competitivo, e você vê que o Fortaleza escalou reservas, deixou alguns titulares no banco, o Pochettino acabou entrando, o lateral Tinga também, mas um time que mesmo com reservas tem o Thiago Galhardo, por exemplo, né? Tem o Lucas Crispim, que é um jogador muito versátil lá na frente, e impressionante como esse Fortaleza consegue ser muito bem treinado. Porque mesmo com os reservas, os caras sabem muito o que fazer e tem um contra-ataque mortal. É um pandemônio cada vez que os caras partem numa transição. E o Grêmio sofreu. Sofreu, mas ao mesmo tempo eu queria destacar a dupla Jeromel e Kahneman. E aí já começando a falar do Grêmio, o Grêmio não teve uma jornada interessante. O Grêmio não fez uma boa partida. No finalzinho do jogo ali meio que apertou um pouquinho, buscou um empate e esteve mais próximo ali em alguns momentos de conseguir um segundo gol. Teve uma cabeçada do Ronald que entra no segundo tempo ali embaixo da trave ali, que poderia ter saído mais. O Bessosi acho que entrou bem, fez algumas, o Lucas Bessosi, o argentino de 20 anos, fez algumas jogadas pelo lado esquerdo, foi muito mais incisivo que o próprio Ferreirinha no jogo, fez algumas jogadas, o Fernando Miguel acabou fazendo uma defesa, duas defesas inclusive em jogadas dele, o Soares pelo lado direito perdeu o que seria o segundo gol, né? Ele rasga a defesa, recebe o passe e dá um chute cruzado, tirando no contrapé do goleiro, mas ela bate na rede pelo lado de fora. O Grêmio teve oportunidade sim, mais pra parte final do jogo. De resto, cara, o Fortaleza deu trabalho o tempo inteiro. E era pra ter vencido o jogo e aumentado o seu placar muito antes do Grêmio ter conseguido um empate numa das poucas bolas que o Soares recebeu limpa, assim, né, para poder finalizar. Teve essa jogada que eu acabei de citar, que ele perdeu o gol pelo lado direito, e essa ele recebe do Reinaldo pelo lado esquerdo, acaba chutando no meio das pernas do Fernando Miguel. O Soares de novo, né? O segundo gol que ele marca fora do Rio Grande do Sul. Ele já tinha marcado na Arena Corinthians, agora marca na Neoquímica Arena, marca agora na Arena Castelão. Estádios, curiosamente, que ele conhece, né, pelas passagens com a seleção uruguaia, e com isso evitou a derrota do Grêmio. Né? O Soares tem 20 gols agora na temporada e tem 33 participações em gols, né? Porque ele ainda tem 13 assistências em 42 jogos, se eu não me engano, com a camisa do Grêmio. É impressionante. Ele é um jogador que a gente já sabe que não vai ficar pro ano que vem, mas enquanto ele estiver aqui a gente tem que aproveitar. Ele pouco tinha tocado na bola, tá? O jogo inteiro, porque o Fortaleza também se defendeu muito bem especialmente no segundo tempo, quando vencia a partida por 1-0, espera mais o Grêmio, ficou muito truncado e difícil do Grêmio entrar, e o Soares não conseguiu furar esse bloqueio, né? A única bola foi a que ele realmente faz o gol, e depois aquela pelo lado direito. E quando o Fortaleza já saía para buscar o segundo gol. Mas realmente o Soares teve dificuldades. Mas é ele, né? É ele que resolve mais uma vez pro Grêmio. Você tira o Soares do Grêmio, tem muita diferença, porque mesmo ele não tocando muito na bola, não recebendo muito, ele vira uma referência ali, né? Para marcação, para os jogadores tabelarem, para ele poder chamar a aproximação dos jogadores. É impressionante a diferença que ele faz no time do Grêmio. O Grêmio vai precisar ser muito criativo para buscar um substituto para o Soares. Como o próprio presidente Alberto Guerra, o Soares só tem um, né? Então você vai ter que encontrar no mercado um cara que seja alvo de um grande investimento, mas que, apesar de uma idade avançada, que é o que temos, né, para o futebol brasileiro, ele ainda te traga benefício esportivo, que é o caso do Soares, com toda a dificuldade que ele tem em relação ao joelho, em relação à questão física da idade, né, jogando no atalho, ele faz muita diferença. Enfim, mas o Grêmio teve muitos problemas, né? Queria destacar também, como eu falei, a dupla Jeromel e Kahneman. O Kahneman foi um cara muito mais seguro, parece que ele se comporta ao lado do Jeromel. E Pedro Jeromel, né, gente? Eu até brinquei nas minhas redes sociais que nós só não perdemos o jogo porque quando Deus está perto, coisas boas acontecem, né? O Jeromel é um deus, assim, jogando com a camisa do Grêmio, um ídolo máximo, um dos maiores jogadores da nossa história, que tinha até então apenas 45 minutos com a camisa do Grêmio contra o Cruzeiro no primeiro tempo. 45 minutos impecáveis, porque ele teve uma
sequência de lesões, né, no joelho, cartilagem, dores para voltar e tudo mais. Aí quando ele volta contra o Cruzeiro, ele tem uma lesão muscular, voltou agora, jogou 90 minutos em altíssimo nível, como é característico do Jeromel. O Grêmio sofreu porque o Fortaleza chegava num bloco com 3, 4 jogadores atacando, né? Então a bola pipocou a área do Grêmio o tempo inteiro. Mas o Grêmio teve algumas recuperadas interessantes, né? O Reinaldo pelo lado esquerdo acabou recuperando algumas bolas, o Kahneman e o Jeromel eles são muito líderes ali do sistema defensivo, tanto que o gol que nós sofremos é um gol de um pênalti bem questionável, discutível, mas tem argumento para marcar, mas o que me incomoda é que pro Grêmio não tem dúvida, né? Os caras vão no VAR, acaba marcando a penalidade, a gente fica ainda com aquela penalidade contra o Corinthians não marcada na cabeça, né? Poxa vida, um pênalti tão claro e o cara nem ir no VAR para assistir um lance daqueles. Mas esse que é um lance muito mais discutível, muito mais interpretativo, os caras chamam, o cara vai no VAR, o cara marca, é impressionante. O Reinaldo tá se virando, tá de costas, ela bate no outro braço, que é o que dá o argumento para marcar, que esse braço tá um pouquinho aberto, mas ele tá visivelmente dando as costas pra bola, né? Então, na dúvida, os caras marcam, né? Mas aí, como é que nós vamos reclamar da arbitragem se o Grêmio também tem um pênalti, que obviamente esse aconteceu, né? O Marcelo Benevenuto pisa em cima do Cristaldo. O Cristaldo foi muito inteligente porque ele fica no gramado mesmo com o Grêmio no ataque, porque ele viu que sofreu a penalidade. E aí o lance demora bastante e tal, o VAR chama o Klaus, esse ele nem precisava, né? Ele olha ali e fala assim, tá bom, pênalti. Não precisava nem ficar olhando muito, né? Um pisão claro no tornozelo do Cristaldo. E olha, só não é cartão vermelho, né? Porque aquela história da tripla punição. Tem disputa de bola, então é pênalti, então você dá apenas um amarelo pro jogador. Só que aí o Cristaldo, que poderia empatar o jogo ainda no primeiro tempo, escorrega na bola, isola a bola, chuta no próprio pé. Cara, uma fatalidade, né? Não dá nem pra... Mas, poxa vida, que aproveitamento péssimo tem o Grêmio em pênaltis, né? O Soares perdeu 3 pênaltis no ano, o Cristaldo perdeu 2 pênaltis no ano. Por que o Reinaldo não bate, cara? O Reinaldo era batedor no São Paulo, um dos melhores batedores do Brasil. Eu sei que o Cristaldo é o batedor oficial, a bola parada dele é maravilhosa, mas... Enfim, talvez eu não estivesse falando isso se o Cristaldo tivesse acertado, né? Mas o Si não entra, né? O fato é que ele errou mais um e errou de uma forma completamente atrapalhada, né? Não sei se foi por isso, mas o Renato sacou ele no intervalo. O Nathan estava completamente desaparecido do jogo, mas ele saca o Cristaldo. Ele já tinha tirado o João Pedro Galvão, que estava completamente perdido no jogo, bola batia e voltava, errou tudo que fez, mas segundo informações da reportagem, com dores, e entra o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou aos 33 minutos do primeiro tempo e saiu aos 44 do segundo, e nada fez. Eu não consigo me conformar com esse jogador vestindo a camisa 10 do Grêmio. Porque o camisa 10, gente, é o jogador que decide, é o jogador que resolve, é o jogador diferente. É inexplicável o Ferreirinha. Assim, a gente sempre espera que, poxa vida, o João Pedro Galvão não tá bem, a bola tá batendo e voltando e tudo mais, bota o Ferreirinho, um escape de velocidade para marcar, né, para recompor e tal, porque o Fortaleza também é um time veloz, intenso e tal. Primeiro lance, ele toma uma caneta e sai o pênalti pro Fortaleza. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Então, assim, é complicado, é complicado. Fora de casa, o Grêmio comete muitos erros, não sei o que acontece. Na arena do Grêmio, o Grêmio se impõe, o Grêmio vai com o apoio da torcida, a coisa acontece, o Luizito faz gols, né? Não posso nem falar dele, né? Que dessa vez ele fez também. Mas, pô, fora de casa é uma dificuldade. E também é preciso entender que do outro lado tá um grande adversário. É que a gente fica com a sensação de que, pô, eram os reservas do Fortaleza. Mesmo o Fortaleza, um time bem treinado e tudo mais, é o Fortaleza pensando no Corinthians pela Sul-Americana, no jogo na terça-feira. O Grêmio teve um pênalti ainda no primeiro tempo, o Grêmio empata o jogo e começa a jogar mais intensamente na reta final do jogo. Por que não teve essa postura antes? Por que não teve essa postura desde o início? É isso que incomoda. Agora, analisando o jogo, tem que celebrar o empate. Pelo contexto, o Fortaleza chegou com muito mais perigo, o Grêmio fez algumas importantes defesas, o sistema defensivo, que eu disse, que trabalhou bem através do Jeromel e Kahneman, sofreu muito para caçar os caras do Fortaleza. O Grêmio teve que fazer muitas faltas no meio de campo para impedir contra-ataques, porque os caras vinham numa velocidade, eu pensava, meu Deus do céu, era assim, num bloco, assim, e o Grêmio sofreu demais, mas pô, precisava disso. E por isso eu digo que o Fortaleza poderia até ter saído com a vitória, não fosse o gol ali, salvador, do Luizito Soares. E aí você vai para a tabela, o Grêmio dorme de sábado para domingo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, poxa,
para quem quer ser campeão brasileiro, né? Eu acho que o Botafogo vai confirmar a vitória contra o Goiás jogando em casa, e ainda tem Palmeiras e Bragantino que vão se entredevorar, então qualquer um que vença passa o Grêmio, um empate, beleza, deixa o Grêmio ainda na vice-liderança, mas dependendo do resultado do Botafogo ainda muito distante. De novo, né? É nessas horas a gente vive um eletrocardiograma com o Grêmio. Quando o Grêmio vence na arena, um grande jogo e, sei lá, diminui a diferença pro Botafogo, chega na vice-liderança, a gente fala, pô, o título ainda dá, mesmo quando tá a 10, 11 pontos do líder. Mas quando joga esse tipo de jogo fora de casa, que era o jogo para você impor respeito, mostrar que de repente você chegou no campeonato, aí você pensa, bom, nosso campeonato é G4. E a gente tem que entender que isso tá ótimo. Não quer dizer que a gente precisa abdicar, abandonar e não ser contrariado em relação a isso. Mas precisa entender que realmente, diante de todo o contexto, o nosso campeonato é realmente de G4. Então acho que o Ferreirinha entrou mal. Depois o Renato coloca o Fábio e termina o jogo com 2 laterais direitos, né? Mas enfim, ali já não tinha muita organização tática, né? O Grêmio vai muito no abafa ali para tentar conseguir o empate, e quando consegue, aí tem uma sequência de 3 escanteios ali nos acréscimos, e o Reinaldo parece que estava meio que, né, demorando para cobrar, esperando o juiz terminar o jogo. Enfim, não sei se o Grêmio estava comemorando o empate por conta dos contra-ataques do Fortaleza, se tinha cansado, alta temperatura lá, então a gente tem que entender isso também. Enfim, é que o torcedor, né? O torcedor quer sempre vencer. E eu acho que o Grêmio não jogou para vencer. Eu acho que essa é a minha crítica, e agora tem que buscar resultado em casa. O grande problema é que o próximo jogo é o Inter no Beira-Rio. Pode ser um Inter já classificado para a final da Libertadores, e aí ainda assim tem uma bifurcação, né? Pode ser com isso um time leve ou um time muito motivado. Ou então um time completamente arrasado por uma eliminação em casa na Libertadores, o que aí pode ser, que também tem uma bifurcação, pode ser um time que queira dar uma resposta ou um time abalado. Acho que tá mais para um time abalado, então o Grêmio tem que torcer mais do que nunca, né? Tem que secar o Inter na Libertadores para, enfim, tentar alguma coisa fora de casa, em Porto Alegre ainda, né? Essa é a vantagem, né? Para ver se o Grêmio consegue no Beira-Rio uma vitória no Clássico Grenal, mantém a hegemonia dos últimos anos e continua na ponta de cima da tabela. Muito pouco, viu? De novo, o Grêmio mantém o retrospecto fora de casa, que é de um desempenho muito abaixo daquilo que pode. E méritos ao Fortaleza, que mesmo com reserva fez um grande jogo, não perdeu a partida e agora pode se voltar para a Copa Sul-Americana e ainda assim faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!